Pessoal, eu gostaria de dizer que eu tô surpreso com o que está acontecendo com o Vitória, porém eu não estou. O que está acontecendo, esse primeiro turno do Vitória, com apenas 3 vitórias em 19 jogos, que é inclusive menos, galera, se vocês querem saber, do que do ano passado. A gente fez o primeiro turno com mais pontos, porém com menos vitórias, porque o Vitória é o time que mais empatou. Ano passado a gente fechou o primeiro turno com 4 vitórias. Mas esse primeiro turno do Vitória nada mais é do que a lógica, sabe? A gente fala, eu sempre falo aqui do quanto Vitória é um time que flerta com às vezes o sobrenatural diante das coisas que acontecem, as circunstâncias de fatos que acontecem durante os jogos ou no dia a dia do Vitória, mas trazendo para o mundo real, né? Esse campeonato que o Vitória vem fazendo é lógica. Um campeonato diferente disso seria o surpreendente. E assim, galera, eu fico muito tranquilo de opinar algumas coisas aqui no canal, porque muitas vezes o torcedor acusa, né, a galera que forma opinião de engenheiro de obra pronta, etc. Eu vou passar um vídeo aqui que eu gravei no dia 28 de março, na verdade foi uma live, né, e eu falei isso numa live dia 28 de março, faltando um dia pro Vitória estrear no Campeonato Brasileiro. Eu sei que agora, eu postei isso ontem lá no meu Instagram, agora vai ter um bocado de gente falando que é óbvio, isso é óbvio, mas não era quando começou o campeonato. Eu lembro perfeitamente de uma parte da torcida que está assim, inexplicavelmente adormecida pelos encantos de Fábio Mota. É uma parada que eu não consigo entender, mas vamos discutir isso mais pra frente. Mas uma parcela muito grande da torcida jurou que esse time era melhor do que o do ano passado. E eu tô desde o começo do ano falando, esse time é ruim, esse time é ruim, esse time é mais fraco. Mas, claro, agora tá se mudando, né, a perspectiva de alguns torcedores. Mesmo assim, a ritmo lento, porque, cara, eu postei esse vídeo lá e ainda tem gente com aquele papo de que tá sendo negativo, que tá querendo tumultuar. Olha, cara, acho que o que mais me deixa puto nesse momento, não é nem a fase, é ver uma parte do torcedor do Vitória tão passivo como tá agora. Mas enfim, galera, voltando, né? Porque eu vou abrindo parênteses aqui, acabo esquecendo até o que eu falei. Tô tentando lembrar o que eu tava falando. Sim, agora vai ter um bocado de gente dizendo, não, que agora que isso aí era óbvio, que todo mundo sabia. Não sabia. Não sabia. Voltem lá nos canais, nas resenhas e vejam o que é que tava todo mundo falando, os comentários dos torcedores, a expectativa é que o Vitória fosse fazer um campeonato mais tranquilo. E eu tô desde o começo alertando, o time do Vitória piorou, enquanto todos os outros times do campeonato melhoraram. Né? Eu acho que a única coisa que ficou fora da curva aí mesmo de expectativa foi o Fortaleza, que eu achei que o Fortaleza vinha melhor esse ano e acabou vindo pior. Mas fora isso, todos os outros times do campeonato melhoraram e só o Vitória piorou. Agora estamos indo para uma reta final de janela de contratações e todos os times se reforçaram e continuaram melhorando seu plantel. Só o Vitória que manteve o nível ou, pior ainda, caiu o nível, porque a gente se desfez de jogadores que eram ruins, mas diante do nosso cenário talvez fossem até úteis, e trouxemos outros que até agora não disseram para o que vieram. Mas vou passar aqui esse trechinho do que eu falei lá atrás, e vocês vão ver se não tá quase tudo, praticamente tudo batendo, e eu volto no final desse vídeo. Se a expectativa for do que a gente tem em campo, para mim hoje a gente tem um dos 4 piores elencos do Campeonato Brasileiro da Série A, É mesmo, é? mas eu afirmo com toda certeza, o Vitória hoje tem um dos 4 piores times da Série A. Mas eu acredito que o Vitória tem Não estrutura, acho. tem torcida e tem condições melhores do que esses 4 times que eu considero melhor, tá? Na primeira divisão. Mas hoje, pra mim, a gente tem um dos 4 piores elencos. Se a projeção for só baseada no que a gente tem de elenco, pra mim, a gente tem um dos 4 piores elencos da primeira divisão. Acho Não, que a gente vai ter que, mais uma vez, a torcida carregar o time. Acho que o treinador vai ter que sobressair realmente e tirar leite de pedra mais uma vez. Mas de bola jogada, me preocupo muito, porque acredito que hoje a gente tem um dos 4 piores times eu discordo de da primeira você. divisão. Eu Também discordo com concordo você. Eu concordo com esse camarada aqui, ó. É, tipo assim, pior O pra mim é Red esse Bull não é daqui pior. também.
O Red Bull não é pior. Sport, O Ceará não é... Bull, O Vasco não é pior. O Vasco tá numa draga, gente. O Vasco não tem elenco pior do que o Vitória. O Ceará não tem elenco pior do que o Vitória. O Red Bull não tem elenco pior do que o Vitória. Aqui dos que ele falou, na minha opinião, viu, Lucas Salles? E na opinião dos caras também. E talvez a opinião dos caras seja diferente também, como eles estão falando aqui. É o que eu falei aqui em um vídeo que eu acho que eu gravei sozinho. Todos os times da Série A melhoraram em relação ao ano passado. Só o Vitória que piorou. Todos os times. O Grêmio melhorou em relação ao ano passado ou não melhorou? O Fluminense melhorou em relação ao ano passado. Mas melhorou em que sentido, irmão? Em qualidade técnica. Não, esse daí em característica. Não. Mas Flamengo tá melhor do que o do ano passado ou não tá? Outra coisa, irmão. O campo tá dizendo outra coisa, viu? Como outra coisa, meu amigo? O campeonato nem começou. Como é que o campo tá dizendo outra coisa? Não, dá pra O Flamengo é melhor do que o ano passado ou não é comentarista sem diploma? O Flamengo é. Você tá falando o quê? Você falou todos os O Bahia SAF é melhor do que o do ano passado ou não é? Sim, sim. E aí saiu quem? Saiu Cuiabá, entrou Santos. Saiu Atlético Goianiense, entrou Ceará. Saiu... Quem mais que caiu? Me lembra aí, Criciúma, não foi? A gente só vai ter noção do que eu tô falando aqui quando começar, quando apitar. Todos os times... Quem brigou ano passado, galera, pra não cair foi quem? Fluminense. Fluminense tá melhor ou não tá? Tá. Grêmio tá melhor ou não tá? Tá. Corinthians tá melhor ou não tá? Tá. Todos os times que brigaram contra o Vitória, exceto os que caíram, de fato, melhoraram. Os que subiram são melhores do que os que caíram ano passado ou não são? Os times que são as grandes potências, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro melhorou ou piorou em relação ao ano passado? Todos os times melhoraram, só a gente que piorou. Vocês não estão vendo assim que por projeção o Vitória tem mais... Vai ser um campeonato mais difícil do que no ano passado? Nosso time piorou em todos os setores. E outra coisa que a gente ainda tá perdendo, tá? A arquibancada, a arquibancada tá mais fria em relação ao ano passado por causa disso aqui, ó. Que eu favoritei. Por causa disso aqui, ó. Aumento de ingressos, aumento de valor de ingresso, aumento de valor de estacionamento. A arquibancada tá mais fria porque Fábio Mota, isso aqui eu elogio ele, mas isso... Eu até perdoo ele pelas contratações, porque eu sei que não depende só dele. Mas se você vai aumentar mais de 100% o estacionamento, pelo menos dê uma resposta pro torcedor em campo. Não bote a porra 30 conto, aumente mais de 100% pra montar esse time merda que foi montado não, tá ligado? Porque a arquibancada esse ano tá mais vazia por causa disso. Não é porque é campeonato baiano, tudo bem, vai menos gente. Mas em relação ao passado ia mais gente. A arquibancada do Barradão está mais vazia. A arquibancada do Barradão tende a se elitizar se isso aqui não for revertido. E eu sei que não vai, a tendência são aumentar os valores. A arquibancada vai ficar cada vez menos acessível pra galera da periferia, pra galera que é pobre, que tem menos condições. Então tem tudo isso. O time é menos conectado. Ano passado a gente fez um começo muito péssimo e isso acabou resultando na média. Mas acho que no geral todos os fatores, desde elenco, a atmosfera, a projeção que eu tenho de torcida, acho que tudo é inferior. A conexão com jogadores, acho que tudo é inferior ao do ano passado. Gente, a pergunta que eu faço é o seguinte: se eu, que sou leigo, eu sou considerado um ignorante, né? Não consigo sentar na mesa aí dos grandes analistas de futebol do Vitória. Se eu consigo ter essa percepção aqui sem, né, a inteligência, o tactiquez, o vocabulário tactiquez, sem, né, todo o aparato técnico que o Vitória tem dentro de sua estrutura, consigo enxergar isso como um reles torcedor leigo. Eu consegui fazer essa leitura. Por que o Vitória não consegue? Porque a direção não entendeu isso. Que estava claro para qualquer pessoa minimamente lúcida que não tá aí bitolada pelo lero-lero de Fábio Mota. Porque Fábio Mota, sinceramente, eu terminei o ano aqui fazendo uma entrevista com o Fábio Mota, cara, e rasgando elogios para ele. Mas o que é que aconteceu com o Fábio Mota em 2025, irmão? Em todos os sentidos, assim. Parece que substituíram ele por um clone. Porque, assim, não parece não ser a mesma pessoa, cara. Todas as decisões completamente opostas do que ele vinha fazendo. Ou ele tava fingindo ser quem ele não era, né? Ou tava sendo um burro com sorte, eu não sei, cara. Eu sei que é um ano desastroso de Fábio Mota em relação à torcida, em relação a decisões administrativas, em relação à contratação, em relação a pronunciamentos. É um ano desastroso de Fábio Mota. O cara vinha numa crescente e de repente despencou. E é justamente no ano de eleição. Não entendo
sinceramente, o que é que tá acontecendo. Mas, voltando, né? Como sempre tô desviando aqui, eu não entendo, gente. Eu sinceramente, assim, não consigo compreender porque, galera, o Vitória tem uma dificuldade financeira, o Vitória existe um desnível no campeonato em relação aos grandes times de poder financeiro. E o Vitória, que é um time ali médio, poder financeiro médio, existe, isso é inegável. Mas a gente precisa lembrar que o Vitória está tendo a maior receita de sua história. O Vitória fez contratações abaixo do nível do medíocre, sabe? Após a venda de Wagner Leonardo, todo mundo ficou puto, mas ao mesmo tempo ficou assim, ó. Beleza, mas a gente fez a venda mais cara, agora a gente vai trazer jogadores aqui. Geralmente é o que os times fazem, né? Vende um destaque do seu clube e aí consegue ali com aquele valor administrar, contratar duas, três boas peças para preencher ali o plantel. Não. Até hoje não se sabe qual foi o destino do valor da venda de Wagner Leonardo. Era para manter, para fazer esse plantel de merda, deixava o cara aí. Deixava o cara aí. Entendeu? Porque quem tem contrato tem que cumprir o contrato. O clube se ou paga a multa ou o clube aceita negociar por um valor que o clube acredite que vai render um retorno para poder você ali fazer contratações pontuais e melhorar o seu time. Mas não, ninguém sabe o destino do dinheiro da venda de Wagner Leonardo, assim como a venda de Janderson, né, que querendo ou não rendeu um troco por Vitória. E tem outras coisas, a maior receita da história do clube. Então, assim, vamos parar de passar pano, gente. E vamos acordar. A Vitória tem 3 vitórias, galera. A Vitória tem 3 vitórias no campeonato. Uma pro Fortaleza, que tá tendo seu pior ano na Série A. Outra pro Vasco, que é o Vasco. O Vasco é o Vitória do Rio de Janeiro, praticamente, em termos assim de coisas inacreditáveis que acontecem. E outra pro Red Bull, que tá quase 10 jogos sem ganhar de ninguém. Então, assim, o Vitória não tem. Até os adversários que o Vitória conseguiu vencer são adversários que, dentro do contexto assim, não são competitivos. Então, não conseguiu vencer um adversário de alto nível nesse campeonato. Nenhum, velho. Nenhum. Vai virar chave agora? Vai começar um outro campeonato? Sempre vira chave, mas assim, o time é o mesmo, gente. As contratações que vieram não resolvem o problema. Estão longe de resolver. Elas mal jogam. Esse Rubem Rodrigues veio fazer o que no Vitória? Mais um erro crasso aí de planejamento, cara. Trouxe um jogador que provavelmente foi aprovado por Carpini e mandou Carpini embora após passar um mês. Você poderia ter demitido o cara. Você espera um mês para mandar o cara embora quando vem o primeiro jogo após o recesso. Aí você traz um jogador que provavelmente fazia parte do plano do antigo treinador. Você demite esse treinador, sendo que não era pra você ter, era pra você ter demitido ele antes. Aí você demite ele depois, um jogo depois, passado um mês. E aí o jogador que vem com uma grande promessa simplesmente não joga. O cara entrou 3, 4 jogos, faltam 5 minutos pro jogo acabar. Esse é o nível de quanto a direção do Vitória está perdidinha. E assim, gente, eu queria só mesmo trazer, né, esse relato aqui. É porque é tanta coisa, mano. Senão o povo fica até chato. A gente só reclama o tempo todo. E, claro, tem um turno todo pela frente, gente. A gente não vai jogar a toalha agora. Mas assim, falando de projeção, assim como eu fiz uma projeção lá atrás, antes de começar o campeonato, e agora vai iniciar o segundo turno, que é outro campeonato, vamos dizer assim, dentro do mesmo campeonato, as projeções, para mim, continuam sendo as piores possíveis. Porque todos os times reforçaram. Reforços de verdade, jogador para chegar e vestir a camisa e entrar no time titular. Só o Vitória, que não trouxe ninguém que vá mudar o patamar do Vitória. Então, assim, se a diferença já era grande, tá ainda maior. Então, os times que estão acima estão se afastando ainda mais do Vitória. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos agora pro jogo do Juventude com desfalques e contra Carpini, né? Um jogo que tem diversos elementos aí que corroboram a favor ou contra, né?
o Vitória, mas estaremos lá, um jogo no Barradão, e o Vitória precisa definitivamente, eu acho que passa muito por aí. O Vitória precisa, por mais medíocre que o elenco seja, o Vitória precisa reaprender a usar o Barradão a seu favor. Porque acho que é assim, os nossos insucessos nas últimas Série A disputada tá muito ligado ao péssimo desempenho do Vitória no Barradão. Em breve eu vou fazer um vídeo com todo o retrospecto e é assustador assim, o quanto a gente perdeu força no Barradão. Quanto a gente não consegue mais usar o Barradão a nosso favor. Teve ali o ano de 2023 que a gente foi campeão nacional, que foi o ponto fora da curva, mas foi o ponto fora da curva. Mas se você pegar o histórico dos últimos 10, 15 anos, é assustador o quanto o Vitória tem tido números pífios jogando em sua casa. E é reconhecidamente, né, por adversários, e por nós mesmos que estamos lá, mas os adversários reconhecem o Barradão como uma panela de pressão. É um estádio hostil dentro da sua própria estrutura. É um estádio hostil e nem assim o Vitória consegue usar isso. Mas esse é assunto para um outro vídeo. O vídeo de hoje foi só para falar isso aqui, galera. Vamos acordar, tá? Vamos acordar. Fábio Mota tá dormindo no ponto. Tá acabando com tudo que ele fez de bom na gestão dele. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e até o próximo vídeo.